Hoje você vai aprender portunhol. Há uns 2 meses eu recebi o convite do pastor André Castaneda para dar uma aula de novos discípulos, pessoas que estão se relacionando com esta igreja, pessoas que estão conhecendo a Jesus, pessoas que estão dando os primeiros passos para conhecer a Deus, para conhecer a Jesus. E ele me pediu: tu podes dar a aula número 7? Eu posso, não tem nenhum tipo de problema. Só que 3 semanas antes da aula, eu comecei a revisar a aula. E a aula tinha que ver com passagem que a gente sempre utiliza como bibliomancia. Sabe o que é bibliomancia? Bibliomancia é que você tem um problema e sempre temos um irmão que tem uma palavra para você. Ou seja, você tem um problema, o cara não ha terminado de escutar o problema seu e o cara fala: aqui tem um versículo para ti. E um versículo que a gente sempre lê, de fato, minha sogra, mulher de Deus, cada vez que saía com a filha dela, ela me falava esse versículo, eu não sei porquê. Mas ela me falava esse versículo. Cada vez que vamos para a casa dela, ela me fala esse versículo. Cada vez que saímos da Venezuela, ela me fala esse versículo. E um versículo que a gente tem lido muito, muito. O título dessa lição, dessa aula que o pastor André pediu para dar para mim, era esse que está aí: as preocupações da vida. E eu botei uns, como se chama isso em português? Umas luvas, que é o nome mais legal. Em espanhol é guante, tá bom. Umas luvas, porque justamente é como falando assim, como que me rindo. Não vou lutar mais. Não vou lutar absolutamente mais. ¿Por que essa lição falou muito ao meu coração? Porque é uma palavra que sempre todos sabemos, quase sempre sabemos de memória. Procura o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. E é uma coisa que todo mundo sabe, é uma coisa que todo mundo lembra, é uma coisa que você, começando a ser cristão, você aprende, assim como Cristo é amor. Jesus é amor, é a primeira coisa que você aprende. Você aprende que procure primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. O que me fez refletir essa aula? Eu notado com muito dor e muita tristeza, como a juventude ha esquecido as coisas básicas de Deus. Eu he notado como a juventude esqueceu do seu primeiro amor. Jovens que estavam feitos, criados, desenhados, transformados para estar aqui, para transformar todo esto em um altar de adoração. Jovens que Deus deu talentos, que Deus deu amor para servir a seu povo, e se esqueceram das coisas mais básicas da Bíblia. Procurar ou busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Então eu falava para esses alunos que isso estava em Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34, Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34, se você tem sua Bíblia, marque sua Bíblia. Imagino que já deve ter marcado esse versículo, eu tenho marcado. Você deve conhecer. Mas vamos a fazer uma introdução a Mateus. Mateus é um livro que foi escrito por um dos apóstolos de Jesus. Ele foi escrito para o povo judeu, É um livro que está feito com uma só intenção: mostrar o reino de Deus. Ou seja, este livro, quando foi escrito,
O propósito principal deste escritor, desta pessoa que escreveu este livro era, cara, eu sei que vamos a ter pessoas lá na frente que eles vão a perguntar como é o reino dos céus. Então eu quero escrever um livro para responder todas essas perguntas, para mostrar com palavras, através deste livro, como é esse reino onde você e eu vamos estar. E esse livro, nestes versículos, começa assim: por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Estoy leyendo en español, qué legal. Por tanto, es que minha Bíblia fala 3 idiomas. Eu não. Por tanto, eu les digo, no se preocupen con su propia vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor que elas? Pergunta poderosa. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, mas tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus viste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos a comer, o que vamos a beber e o que vamos a vestir. Pois os pagãos que correm tras dessas coisas, mas os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. E aqui vem o versículo que sempre lembramos: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Pai, nós te entregamos este tempo na tua palavra. Usa-me apesar de minhas deficiências, Deus, de minhas incapacidades. E sei tu falando ao nosso coração. Em nome de tu Filho Jesus Cristo. Amém. Este senhor que está aqui se chama Abraham Maslow. Abraham Maslow, entre outras coisas, se você estudou alguma vez em ensino médio psicologia, em Venezuela se ensina psicologia em ensino médio. E nos ensinam que esse cara gostava de trabalhar com cachorros. Louco. Mas o cara criou uma coisa muito legal. O cara criou uma espécie de pirâmide. E essa pirâmide que ele criou é uma pirâmide com as necessidades humanas, com as 6 necessidades que todo ser humano nesta vida tem. 6 necessidades humanas. A primeira são fisiológicas, você precisa de roupa, alimento, moradia, quase tudo o que está falando o versículo 25 até o versículo 33 do que acabamos de ler aqui, neste momento. Logo, se subimos mais para cima, vamos a olhar que precisamos de segurança. E segurança do corpo, segurança do emprego, da família, da saúde. O ser humano precisa da segurança dessas coisas. Se você continua subindo um nível mais para cima, você se vai dar conta que você precisa de relacionamentos, você tem uma necessidade de relacionamentos, precisa de amizades, de família, precisa de intimidade. Se você é casado, evidentemente. Se continua subindo, você se vai dar conta que você precisa de estima. E quando falamos de estima, são necessidades psicológicas. Essas necessidades psicológicas têm que ver com autoestima, confiança, conquista, amor pelos outros, de codependência.
E chegamos lá no final, a realização pessoal, que tem que ver com necessidades de autorrealização. Aí tem que ver com criatividade, solução de problemas, é sentir que você tem um propósito nesta vida, que você não está simplesmente aqui para consumir ar, sino que você tem um propósito maior que tua própria vida. Todas são essas necessidades humanas. Logo, sempre tem um cara que sai a brincar e bota que lá embaixo está Wi-Fi, e mais para baixo, onde carregar o celular. Sempre tem um cara brincando. Mas o cara tem razão. Todas essas são nossas necessidades. Se você revisa essa pirâmide, você precisa de todas essas coisas. Você precisa de todas essas coisas. Eu preciso de todas essas coisas. Se você respira, você precisa dessas coisas. Se você é um ser vivente, você precisa dessas coisas. Lo que Jesus ensinou es que no deberíamos preocuparnos con nuestras necesidades básicas, pues Ele as suprirá. Agora, quando não temos essas necessidades básicas prontas, o que acontece, gente? Acontece uma coisa que se chama ansiedade. Como não tenho, o que acontece? Eu preciso procurar elas. E quando não consigo alcançar essas coisas, começa a ser uma ansiedade. Vou colocar um exemplo. É a mesma coisa, eu quero ser feliz, a eu tenho felicidade? Vou falar melhor, é melhor português. É a mesma coisa, eu sou feliz, a eu tenho felicidade? É a mesma coisa? Eu tenho, eu sou. Qual é a diferença? Que se eu sou feliz, tem que ver comigo. Mas se eu tenho, o que acontece? Se eu tenho, o que acontece? Que posso perder. E o mesmo aplica para que coisa? Para o dinheiro, para meus relacionamentos, para meus amigos, para as coisas que amo. Todas aquelas coisas que me trazem segurança, se eu as tenho na minha mão, então são minhas. Mas se eu perdo elas, começa um processo de ansiedade pelas necessidades que temos na nossa vida. Mas esse versículo, então, eu falava para aqueles novos crentes que estão aprendendo a confiar em Deus, a botar sua fé em Deus, que esse versículo procurar, que fala buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas suas necessidades serão acrescentadas. Não. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É o fim das minhas e das suas ansiedades. E você me vai falar, Raul, eu tenho muitas dívidas. Como vai ser esse versículo? Fim das minhas ansiedades e de meus problemas. Raul, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Como vai ser esse versículo? Fim das minhas ansiedades e de meus problemas, o que está acontecendo com minha vida neste momento. Um versículo somente. Você crê no poder da palavra de Deus? Sabe uma coisa que eu aprendi com o pastor Tércio há 2 meses? Uma coisa é ler a Bíblia e outra coisa é estudar. Uma coisa é ler um livro e outra coisa é estudá-lo. A gente sempre lê este versículo. A gente não estuda. Então, hoje eu quero convidar a que você aprenda comigo o que Deus nos quer falar esta noite com esse versículo. Olha uma coisa que fala aí. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem. Geralmente, quando falamos de buscar alguma coisa, ¿en qué pensamos? ¿Tá? Esta é a solução a todos nossos problemas. Se eu tivesse esse negócio quando eu era estudante, o melhor aluno da faculdade. Google, quando queremos buscar alguma coisa, ¿en qué pensamos? En papai Google. Google lo sabe tudo, absolutamente tudo. E logo Alexa é uma mulher que sabe tudo também. Vai saber tudo de você. E você bota aí o que você quer procurar e Google dá múltiplas opções. É ou não é? É ou não é?
Só que a gente se acostumou a que a vida é assim. Que as búsquedas que fazemos tem que ser desse jeito, tem que ser como Google. Eu boto uma palavra e essa palavra me vai dar muitas opções. E dentro dessas múltiplas opções, eu posso escolher aquela que eu quero, a que eu mais gosto e a que eu mais desejo, a que satisfaga todos meus prazeres. E nos acostumamos a viver num mundo onde a vida é expressa. Temos o café expresso, a comida pronta. Gente, eu não sabia que existia uma coisa que era, como se chama? Lasanha, que em 10 minutos ficava pronta. Sempre olhava o negócio, nunca me di conta esta semana. Existe lasanha pronta. O mundo está pronto, com todas as respostas que você está procurando. E não somente a que você está procurando, sino também todas aquelas que você não está procurando. Temos todas as respostas. Então vivimos em um mundo onde a vida é expressa, onde nossa búsqueda é expressa, onde procuramos as coisas como em Google. E essa palavra busquem, que aparece aí, tem outro foco totalmente diferente. É muito mais profundo. E quando falo de muito mais profundo, tem que ver justamente com profundidade. Porque a palavra que utilizam aí é seteo. E seteo significa encontrar algo fazendo uma investigação profunda, detalhada, ativa. Ou seja, é como que você entra nas profundidades de uma coisa. Mas só que para você entrar nas profundidades, você não pode teclear. Quero saber como conhecer mais a Deus. Quero saber qual é a mulher da minha vida. E queremos a resposta sim. Eu quero saber o que fazer com minha vida. Eu quero saber qual é o meu propósito. Mas você vai ter que entrar nas profundidades, nas profundezas de Deus. Essa búsqueda que está falando aí, Mateus, essa palavra seteo, significa, para que vocês tenham uma ideia, imagine que você está numa praia do Mar Caribe. É o mar que eu conheço, desculpa. Imagina que você está numa praia do Mar Caribe. Tá? A praia do Mar Caribe, ela é morna, assim, bem morna. O ano todo. Tem cocos, tem pinha colada. A vida é tão boa. Não tem frio. E está o Mar Caribe azul. E quando você está na beira desse mar, uma das coisas que você se vai dar conta é que a água que chega nesse mar está misturada com areia. Essa água não é clara, é misturada com areia. E dependendo da praia, ela pode estar misturada com lixo. Só que se você começa a caminhar, você se vai dar conta de uma coisa. Que a água começa a ficar mais calma, porque o Mar Caribe é bem calmo, bem tranquilo. E a água começa a deixar de ter toda essa areia. E você começa a olhar as coisas com mais e mais clareza. Chega um momento que a água vai chegar aqui, você vai estar aqui, e que você vai ter vontade de fazer? Se a água chega aqui. Mergulhar. E nessas profundidades é que você se dá conta que o mar não é azul, que é transparente, cristalino, puro. Que você pode observar aí embaixo que existe outra vida, diferente, com muitas cores. E que você pode levar algumas lembranças dessa vida para entregar a seu filho. Essa palavra búsqueda, está em presente imperativo. O que significa isso, gente? O que significa isso? Que não é uma opção, é um mandato de Deus. Não é uma opção, é um mandato de Deus.
não vou a perguntar para ti. Não vou a perguntar para ti. Esta pergunta não vai ser direta para ti, porque tem uma intencionalidade. Vou a perguntar para ti de outro jeito. A pessoa que está a teu lado, teu amigo, tua amiga, neste momento da sua história, neste momento da sua vida, neste momento, se tu conheces bem ela, se tu conheces bem ele, e tu sabes o que está acontecendo com a vida dessa pessoa, olha essa mulher assim, olha esse cara assim. Tu poderias afirmar com fogo e com sangue que essa pessoa está procurando, buscando profundamente a Deus em meio de seus problemas. Não é para ti, porque é muito fácil, isso é fácil. Você está procurando, não. A pessoa que está ao teu lado, que você conhece, que você ama. Você tem a certeza de que essa pessoa está procurando a Deus. Você tem a certeza de que essa pessoa está procurando o primeiro amor da sua vida. Se a resposta na tua mente é não, o problema é teu. Porque dime com quem você se junta e vou a falar quem é você. Busca. E continua o negócio. Em primeiro lugar, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, o que significa? E aí eu falava, o que significa em primeiro lugar? O que queria falar Mateus com o primeiro lugar? Primeiro lugar é muito fácil de explicar. Primeiro lugar está primeiro, logo segundo, logo terceiro, logo quarto, logo quinto. Em primeiro lugar, Deus, evidentemente. Em primeiro lugar, o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Filho de Deus. É verdade, Deus está em meu primeiro lugar. Mas como explico para estas pessoas que estão começando a conhecer a esse Deus, que Ele tem que ser primeiro lugar de tudo? Porque isso é o que está falando Mateus aí. Mateus está preparando com busquem, em primeiro lugar, o centro de seu evangelho. Ou seja, eu quero que você se dê conta de uma coisa. Este versículo tem duas palavras escritas ao princípio com uma intencionalidade. Está preparando tua mente e teu coração para que tu possas procurar o centro desse evangelho, que é o reino de Deus e sua justiça. Em primeiro lugar, ¿en qué significa? Em ordem. Em absolutamente ordem, gente. Ou seja, que se eu tenho uma coisa que é importante para mim, adivina que Deus tem que estar em primeiro lugar que essa coisa que é importante para mim. Ou seja, Raul, que Tiago, que é para mim uma coisa maravilhosa, um cara muito legal, olhava ele e eu, está doente, pobre Tiago. Tiago não merece. E eu estava assim, Tiago, não deu certo, cara. E ele me olhava assim, sim, pai, foi a tua culpa. Eu fiquei doente a partir da segunda, terceira, da quarta, aí logo a Cláudia, e de último, o Tiago. Então o Tiago estava assim, pai. Bom, antes do Tiago, tem que estar Deus. Antes da Cláudia, tem que estar Deus. Antes de você, tem que estar Deus. Pergunta dos 100.000 reais que eu sempre falo. Quem está em primeiro lugar na sua vida hoje? Quem está em primeiro lugar na sua vida hoje? Quem está em primeiro lugar? Se uma pessoa e essa pessoa não é Deus, temos um problema, porque não somente o ordem, é também teu tempo. Em primeiro lugar, tem que ser em teu tempo. Com 24 horas que tem um dia, que é muito pouco, segundo alguns, em teu tempo, Deus tem que ter o primeiro lugar de teu tempo. Tem que ter o primeiro lugar, o prioritário, todos os dias da tua vida.
Em cada passo que tu des, tem que estar Deus. Tem que estar por encima da tua família, de teus sonhos, do amor da tua vida, de tu corpo, das tuas férias, de tu chefe, de teu país, de tua igreja, de tu dinheiro, de tua família, dessa pessoa que tu crees que amas. Tem que estar por encima das tuas roupas, de tus irmãos, de teus estudos. Tem que estar por encima de absolutamente tudo. Tem que ter um nível de importância forte. Ou seja, a tua búsqueda tem que estar tão focada, pero absolutamente tão focada, que te permita caminhar na búsqueda e no encontro desse reino. A pergunta não é para ti, a pergunta novamente é para teus amigos. As amizades que tu tem. As amizades que tu tem. As amizades que tu tem. Elas te podem falar na tua cara que aquilo que tu estás fazendo está errado. Ou simplesmente estão num grupo seguindo a roda. Porque Deus ama a todos. Porque a graça é para todos. O grupo onde tu estás. O grupo onde tu estás te leva a deixar e a levar a Jesus em primeiro lugar, ou simplesmente te está deixando com tuas paixões. Olha para teus amigos que estão a teu lado. Se são teus amigos, se são verdadeiramente teus amigos, são pessoas que te falariam: neste momento estás errado, neste momento estás errada. Esse caminho não te está levando ao reino dos céus, esse caminho te está levando para o mundo. E o mundo não tem nada bom para ti. Não tem absolutamente nada bom para ti. Ou vamos simplesmente dar sorrisos. É verdade o que está falando, o cara esse que fala estranho. Mas não falas nada. Vou te falar uma coisa. Se eu olho que meu irmão se vai dar um disparo na cabeça e eu não faço nada, eu que sou? Se eu olho que a minha irmã se vai dar um disparo na cabeça, eu que sou? Eu que sou? Eu devo odiar muito a meu irmão para saber que ele não tem a Deus em primeiro lugar e virar as costas e não falar nada para ele. Porque isso não é comigo, isso é com os líderes. Eles têm que falar com ele, eles têm que falar com ele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E aí chegamos ao centro do evangelho, o reino de Deus, gente. E que é o reino de Deus? Bom, eu tenho um pastor que eu gosto muito, que se chama Miguel Núñez, é da República Dominicana, é uma pessoa que me tem inspirado muito. E ele fala assim, não sei se fiz uma tradução perfeita, lembrem uma coisa, estou tentando aprender português, daqui a 20 anos eu acho que vai dar certo. O reino de Deus é uma búsqueda, não sei se essa palavra é correta, é uma búsqueda do ser humano de ser governado por Deus em todas as áreas da sua vida, para que teu amor seja o amor de Deus, tua misericórdia a dele e tuas ações reflitam o que tu é, um cidadão do céu e não desta terra. A mesma coisa que orou André. O que significa isso, gente?
Ou seja, Raul, que quando eu faço uma búsqueda profunda, que não é uma búsqueda tipo Google, que não é uma búsqueda tipo Express, Café Expresso, que quando eu entro nas profundidades do Espírito Santo, da palavra de Deus, nas profundidades de Deus, quando eu coloco a Deus em primeiro lugar em todas as coisas, em meu tempo, em minha ordem, por encima de todas as coisas, o que significa isso? Que eu estou pronto para refletir o reino de Deus na minha vida. Ou seja, gente, eu quero que você se dê conta de uma coisa. Você está trazendo os valores e os princípios de Deus, ou seja, sua justiça nesta terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado sea tu nome. Que siga. Que siga. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Amém. O reino de Deus. Ou seja, um reino que está lá acima, a gente está trazendo para esta terra. Um reino que está lá em cima. Um reino que sí é eterno. Um reino que sí é transformador. Um reino que traz vida eterna. Quando eu procuro Ele, quando eu faço uma búsqueda, como que se fosse meu primeiro amor, quando eu coloco a Ele no meu primeiro lugar, eu começo a trazer esses valores e esses mandamentos para este mundo que está caído. Sabe por que é importante isso, gente? E sobretudo na nossa juventude. Sabe o que aconteceu hoje? Eu pedi Uber. Então eu falei para Felipe, encárgate da direção da festa. Eu vou chegar quase na hora da pregação. Cheguei antes, graças a Deus. Quando pedi Uber, vocês sabem que Uber faz como uma espécie de mapa, certo? Onde você olha que o cara vem, está perto ou não está perto. Bom, não sei o que está acontecendo, mas na minha casa o cara sempre vai mais para frente. Eu tenho que sair correndo do trás do carro. Só que Uber hoje tem uma coisa bem interessante. A linha do mapa, e não sei se é meu aplicativo, não sei se o meu na sua mente, tem cores. Tem cores. Só que como estou bem esperto nesse negócio, eu me di conta das cores. Eu me di conta das cores. As cores da bandeira gay. E aí, gente, se esta Uber está traçando o caminho que eu tenho que seguir com as cores de uma bandeira gay, com uns valores e com uns mandamentos que eu não acredito. Aí Deus me lembra que eu não sou deste mundo. E me lo volta a lembrar com André, mas que estou neste mundo. E que se permaneço nele, ele permanece em mim. E com Cristo eu sou mais que vencedor. Gente, o que está acontecendo com nossa juventude é que hasta Uber nos está imponendo seus próprios valores, os valores deste mundo. Pergunta dos 100.000 reais em teu grupo de amigos, tua melhor amiga, quais são os valores que vocês têm? Quais são os valores que vocês têm? São valores de reino?
Son principios de reino. En tus relacionamientos con tu enamorada, con tu enamorado, ¿cuáles son los valores que vos estén? ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Son valores de reino? ¿O son los valores y los principios de este mundo? Mi querida joven, mi querido joven, ¿cuándo fue que te esqueciste de tu primer amor? ¿Cuándo fue que te esqueciste de aquel que dio vida por ti? ¿Cuándo comenzaste a ser simplemente un visitante de reunión y no un ciudadano dos seus? As preocupações da vida, gente. Busquen en primer lugar el reino de Dios, esa justicia, y todas esas cosas os serán dadas. ¿Qué son todas esas cosas? As mismas coisas que falava o psicólogo do cachorro louco. Todas essas coisas. Todas essas coisas. Obrigado. Ou seja, que não tenho que preocupar-me por nada, Raul. Pode ser que não. O que acontece quando me preocupo? E isto é uma coisa bem forte, que é o que está detrás do versículo. O que acontece quando me preocupo? No versículo 30, Deus chama as pessoas que se preocupam, as pessoas cristãs, que se preocupam por todas essas coisas, homens de pequena fé. Ou seja, que quando eu me preocupo por todas essas coisas, eu estou pecando. Eu estou pecando. Raul, como vai ser possível isso? Porque justamente é a fé em Deus. É justamente a fé em Deus a que vai trazer esse reino na minha vida e na vida daqueles que amo, e vai tirar fora esses valores que são do mundo, esses princípios que são do mundo, essa ruta que está marcando o mundo, porque hasta Uber te está marcando uma ruta, e te vai fazer as coisas diferentes. Quero explicar esto com um exemplo. E esse que está aí. Muitas vezes falamos, Deus, eu sei que tu és bom, eu sei que tu me ama, mas Deus, que seja minha vontade. Que seja minha vontade. Quando eu era pequeno, acho que contei esta história. Mas vou contar de novo. Quando eu era pequeno, Raul, imaginem a Raul, 5 anos, em São Fernando de Apure. Vocês não sabem onde fica isso. Não tem que esquecer. Raul achava que debaixo da cama dele estavam 10.000 mortos, 30.000 fantasmas, 20 dragões, 800 bruxas na janela. Então Raul acordava com medo e saía correndo para o quarto do pai. Saía correndo. E falava, pai, tenho medo. E meu pai abria a porta, o que aconteceu? Assim bem venezolano, o que aconteceu? O que passou? Tenho medo, tem um monstro lá, tem uma bruxa, tem de tudo. Não tinha nada disso, mas eu falava que tinha mais coisas, para que meu pai me deixara entrar no quarto dele. Tem mais coisas. E eu entrava correndo. Entrava assim. Então meu pai, tranquilo, vai dar certo. Bem, vamos juntos. E voltávamos. Por o mesmo caminho. Voltávamos juntos. Agarrados. Bem que te vou mostrar que não tem que ter medo. Vamos. Íamos caminhando juntos. E eu começava a olhar meu pai e falava, pai, este cara é corajoso. Com 800 brujas, 1000 fantasmas, 300 dragões e 800.000 mortos que estão debaixo da minha cama e não pagam aluguel. E o cara vai enfrentar eles todos sozinho.
herói. O cara é um herói. E o cara me levava assim e me mostrava com luz. Tá vendo com uma lanterna? Não tem nada. Tá vendo aqui? Não tem nada. Não tem que ter medo. Eu falava, mas fica aqui, pai, fica aqui. Então ele me deixava aí e começava a falar comigo qualquer coisa, até que eu ficava dormido. Há uma história na Bíblia onde tem uma grande tempestade e Jesus está dormindo. E todos os apóstolos estão com medo. E falam para Jesus, como tu podes dormir neste momento? Vamos a morrer todos. Acorda, com medo, com tremor. Senhor, vamos a morrer. Senhor, vamos a morrer. E Jesus acorda, impõe suas mãos e a tempestade cessa, a tormenta acaba, as ondas ficam como as ondas do Mar Caribe, sem piña colada. E os apóstolos se fazem a mesma pergunta que eu me fiz aquela noite: quem é este homem que hasta o vento e o mar obedecem? É Jesus de Nazaré, Filho de Deus, que morreu por ti e por mim, para dar-te uma vida eterna, para dar-te um futuro de verdade, transformador, um propósito de vida, para que não tenhas mais medos, nem preocupações, porque o centro desse versículo, gente, nos está dizendo uma só coisa: em meio de todas nossas preocupações, tua única preocupação tem que ser procurar o reino de Deus e sua justiça. Tua única preocupação nesta vida tem que ser procurar o reino de Deus e sua justiça. E te vas a dar conta que esos monstruos, que esos fantasmas, que ese pecado, que esa tristeza, que ese dolor, que esa vida que tú achas que no tem sentido, vale muito, porque foi pagada com sangue. Porque foi pagada com sangue. Tua vida vale muito. Tua vida vale muito. Tua maior preocupação neste mundo tem que ser procurar o reino de Deus e sua justiça. Eu sei que tem pessoas aqui que perderam seu primeiro amor e que precisam sair correndo aos braços do Pai. Que precisam sair correndo aos braços do Pai e falar para Ele: tenho medo, não sei o que fazer, estou com dúvidas, me perdoa por procurar as coisas deste mundo e não tuas coisas, Deus. Me perdoa por desviar meus passos, me perdoa por não confiar em Ti. Sabe qual é o grande problema nosso? Que por tentar ser Deus, esquecemos de ser filhos. Por tentar de ser Deus, esquecemos de ser filho. Você acha que Tiago está preocupado pela queda da gasolina? Você acha que Tiago está preocupado por que vai vestir, que vai comer? Quais são as medicinas que tem que comprar para a febre que ele tem? Você acha que ele está preocupado
se os pais têm para pagar o apartamento ou não tem. Você acha que Tiago está preocupado por se seu papai é um bom pai ou sua mãe é uma boa mãe? Sabe por que não está preocupado? Porque Tiago sabe qual é sua identidade. A identidade de filho. Ele sabe que tem um pai e que tem uma mãe que procuram primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Todos aqueles que desejam ser filhos de novo e queiram correr tras os braços do Pai, voltar aos braços do Pai de novo, que queiram recuperar novamente o primeiro amor, que queiram se reconciliar com o reino de Deus. Todos aqueles que desejam matar esses monstros, essas bruxas e esses mortos que estão debaixo da cama, e olhar para Deus e falar: quem é este homem? E dar-se conta que é teu Pai e que absolutamente nada te vai faltar porque te ama. Todos aqueles que desejam se reconciliar de novo com esse Deus que pode transformar tua vida, refazê-la de novo. Todos aqueles que verdadeiramente desejam de todo o coração salvar a vida de sua amiga, de seu amigo, e ser um cidadão dos céus. Todos aqueles que desejam um abraço do Pai em meio da tormenta. Fique em pé, por favor.